Olá, aqui quem fala é o João Matheus e tá começando mais um episódio do podcast Identidades. E no programa de hoje é Carnaval. O Carnaval. Feriado tão amado e aguardado por muitos, odiado por tantos outros, mas ninguém pode negar que a festa carnavalesca é a marca registrada do Brasil. Há aquela velha história que o país só funciona depois do Carnaval, que antes disso é só festa, férias, verãozão pegando forte em todo o país, ninguém quer saber de muita coisa mesmo. Mas de onde surgiu o Carnaval? Qual sua origem, sua história, seus costumes? Por que paz, carnaval, futebol, não mata, não engorda e não faz mal? Enquanto a ressaca não melhora, aproveita que é feriado nacional. O Carnaval é uma festa mundialmente popular, realizada em outros países além do Brasil, porém é aqui em terras brasileiras que a data é mais celebrada. Por mais que soe estranho, o Carnaval é ligado ao catolicismo, pois sua celebração antecede o início da Quaresma. Ainda que seja culturalmente vista como uma festa brasileira, ele não foi inventado aqui, sua origem remonta à antiguidade. E para explicar um pouco mais sobre a origem da festa, precisamos voltar até nas origens da própria palavra. A palavra carnaval tem sua origem do latim carnis levale, cujo significado é retirar a carne. Diz respeito basicamente ao jejum que deveria ser realizado durante a Quaresma, e o jejum dos prazeres mundanos. Dá para se dizer que foi uma tentativa da Igreja Católica de controlar seus fiéis. Mas que tipo de controle era esse? Na antiguidade, existiam muitas festas consideradas pagãs pelo catolicismo. Alguns exemplos são as sacéias, celebração em que o prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. No período próximo ao equinócio da primavera, um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia, ocorria um ritual no templo de Marduk, um dos deuses mesopotâmicos. Nesse evento, o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumiu o trono. Em ambas as festas, acontecia um fenômeno chamado de subversão de papéis sociais, a transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao seu deus. Isso é um fator possível para o uso de fantasias até hoje. Também haviam as festas greco-romanas, como as festas bacanais ou festas dionísicas para os gregos. Seriam festas dedicadas ao deus do vinho, Baco, ou para Dionísio, na Grécia. Ambas marcadas pela embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne. Ainda em Roma havia a Saturnália e a Lupercalia. Ambas seguiam as mesmas premissas de inversão de papéis sociais, com os escravos se colocando no lugar de seus senhores e vice-versa. E toda essa inversão das posições sociais era criticada pelo cristianismo, pois, para a igreja, a inversão de papéis de cada um na sociedade era também uma representação da inversão na relação entre Deus e o demônio. Por conta disso, a Igreja Católica procurou dar outro significado para essas festas. Durante a Alta Idade Média, foi criada a Quaresma. Tempos depois, as festividades realizadas pelo povo foram concentradas nesse período e nomeadas Carnes Levale, o nosso Carnaval. E como essa festa chegou e se tornou tão popular no Brasil? Como quase tudo que é raiz cultural do nosso país, o Carnaval chegou ao Brasil no período da colonização portuguesa, entre os séculos XVI e XVII. No início, a festa manifestava-se por meio do entrudo, uma brincadeira típica e popular em Portugal. Ela consistia em manifestações de zombaria pública. A forma mais popular dessa brincadeira era o jogo das molhadelas, que consistia em uma brincadeira de molhar ou sujar as pessoas que passavam pela rua. No decorrer dos anos, a forma de se comemorar o carnaval foi se modificando, como por exemplo, o baile de máscaras. O surgimento das sociedades carnavalescas contribuiu para a popularização da festa entre os mais pobres. É então que a partir do século XX, o samba surge com a contribuição da festa que se popularizava cada vez mais. O samba é um estilo musical muito influenciado pela cultura africana. Também contribuiu para a criação do desfile das escolas de samba. Nesse período, o carnaval assumiu a sua posição de maior festa popular do Brasil. Com o passar dos anos, a festa se espalhou pelo país e ficou cada vez mais popular. Na Bahia, os primeiros afoxés, que é um ritmo musical, surgiram na virada do século XIX para o XX. Essas músicas tinham o objetivo de relembrar as tradições culturais africanas. Nessa mesma época, o frevo passou a ser praticado no Recife e o maracatu tomou conta das ruas de Olinda.
Em resumo, o carnaval tem muitas vertentes e formas de comemoração. Alguns exemplos são as escolas de samba, que surgiram entre as classes na década de 1920, as marchinhas, que passaram a ter notoriedade junto com o samba a partir da década de 30, o trio elétrico surge em 1950, em Salvador, na Bahia, após Dodô e Osmar utilizarem um antigo caminhão para colocar instrumentos musicais em sua caçamba, que conectados em alto-falantes saíram pelas ruas da cidade desfilando. As escolas de samba e o carnaval carioca passaram a se tornar uma importante atividade comercial a partir da década de 60. Mas chega de história, e vamos falar de festa. Que é a maior festa popular brasileira, isso é indiscutível. No país todo, o fluxo de pessoas, turistas, dinheiro, enfim, de tudo é grande. Inclusive de doenças, mas isso eu vou falar mais pra frente. No desfile das finanças carnavalescas, o quesito turismo teve, em 2019, 6,78 bilhões de reais de receita gerada. É dinheiro demais. Além disso, os empregos temporários mostraram um aumento de 23,4% somente em janeiro e fevereiro em relação aos mesmos meses de 2018. Em breve, saberemos os dados de 2020. Só no Rio de Janeiro, o Carnaval 2019 recebeu mais de 7 milhões de folhões. É gente pra caramba. No que diz respeito aos resíduos que toda essa galera deixa, foram 1.227 toneladas de resíduos, se contabilizados os blocos de rua, o sambódromo, os bailes de carnaval e outras festividades. Cerca de 14% a mais do lixo gerado que no ano anterior. Enfim, tem muito número, tem muita gente e isso é apenas no Rio de Janeiro. Imagina no país toda a movimentação que rola. No meio de tanta gente, a galera acha que o Brasil vira uma terra sem lei. Não que fora do carnaval sejamos um exemplo de organização e respeito, mas o bicho pega nesses dias de folia. É mijadeira no meio da rua, lixo espalhado por todo canto, galera querendo arrumar confusão, passam mal e enojam as ruas. É sexo desenfreado, drogas, enfim, é muita coisa que acontece no carnaval. E não só nele, meio que tem todo dia isso tudo aí, mas a sensação que passa é que tudo pode nessa época. Porém, nem só de parte ruim vive o carnaval. Essa festa movimenta pessoas de todos os cantos do país e do mundo, reunidas em um só lugar para comemorar. Além de que tem muita gente bonita, fantasias incríveis, curtição, música, bebida, ou seja, os ingredientes para uma festa inesquecível. Só não dá para esquecer que tem que se cuidar, galera. Você não fica invencível no carnaval, não. Lembra que não é o último dia da tua vida. Viva ele como se fosse, mas não ao ponto de tornar ele realmente o último. Limites, amiguinhos, limites. E por que eu falo isso? Meu, o que tem de gente que sai por aí enchendo a cara e agindo com irresponsabilidade? O que tem de gente que se entope de droga? É real a ideia de que parece que não vai ter amanhã, pois agem como doidos. E o principal talvez seja dizer que, poxa, beijar na boca é muito bom, sexo é muito bom, mas vamos usar proteção aí, tanto para evitar alguma DST, quanto para evitar um Enzo nascendo em novembro. Acho que a lei principal do carnaval diz respeito a não alterar a população mundial. Não perca a vida, não tire uma vida e não faça uma vida. Bebam com moderação. Respeita as mina, aprende que não é não, que ela pode usar a fantasia que quiser e tu não tem o direito de obrigar ela a fazer nada, ouviu? E mais do que nunca, não manda mensagem pra ex estando sob influência do álcool. Sério, ele ou ela deve estar aproveitando com outra pessoa agora. Deixa pra depois do carnaval, vai curtir também. E no final de tudo, lembre-se que ainda existe uma vida além de festejar. Então faça terapia, beba muita água antes, durante e depois do carnaval. Respeite o próximo, use camisinha, não mije na rua e bom carnaval. Para você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento, muito obrigado de todo o coração. Espero que tenha gostado do episódio de hoje, saiu um pouco tarde, saiu no último dia de carnaval, mas o que vale é a intenção. Gostou do episódio? Tem algum feedback, alguma mensagem, alguma sugestão, qualquer coisa pra me falar? Manda um e-mail pra mim, podcastidentidades@hotmail.com. Entre em contato comigo pelo Instagram, @podcast.identidades, pelo Twitter também, @identidadespod, tudo junto. Se quiser entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais pessoais, é @joamateus_s, tanto no Instagram como no Twitter. Enfim, aguardo você no próximo episódio. Tchau e até lá!